Meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos vocês. A você também, que está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Vamos iniciar, gente, rogando a Deus que abençoe nossos lares, nos trazendo vibrações de muita saúde e de muita paz também. O nosso tema diz assim: eduquemos nossos desejos. Do que é que nós vamos tratar? Nós vamos tratar do livre-arbítrio. Isso. Esse grande poder que Deus nos concede de realizarmos as nossas próprias escolhas. Então nós vamos ver, gente, que nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, é fator decisivo para nosso progresso espiritual. Por quê? Porque a depender do que escolhemos, podemos ser alçados às mais belas paisagens da espiritualidade, ou nos mantermos presos ao atavismo das misérias morais. Então, a espiritualidade diz assim: o livre-arbítrio é um grande presente que Deus nos concede, mas que torna os homens responsáveis por todas as suas decisões. Então, gente, isso é um conceito filosófico importantíssimo para a nossa jornada, quer na pátria física, quer no mundo espiritual, porque nós passamos a ser, nesse momento, responsáveis por tudo que nos acontece, não é? Está no nosso poder pensar e escolher aquilo que nós queremos para nós. Tem uma obra muito interessante chamada Permanência e Impermanência e Imortalidade, psicografia de Valdo Franco, do espírito pastorino. E essa obra tem um trecho que diz assim sobre o livre-arbítrio. Ele faz uma imagem muito interessante, pastorino. Ele diz assim: o livre-arbítrio é como uma flecha, que enquanto está no arco, está sob nosso comando. Na hora que você solta a flecha, ela necessariamente vai seguir o seu curso. E ele diz: as nossas escolhas são assim. A gente pensa, formula pensamento, mas na hora que você faz uma escolha e toma uma decisão, ela também vai seguir seu curso e vai gerar alguma consequência. Então, eu achei muito interessante essa imagem para trazer para vocês. E o que é que diz a espiritualidade amiga? Deus te concedeu autonomia para pensar, liberdade para tomar suas decisões em qualquer momento da vida e a todo instante do dia. Portanto, desfrute melhor deste poder. Você está no leme do seu projeto, na direção das palavras proferidas e nas ações que você realiza. Gente, é preciso que a gente tome essa consciência de que quem está no leme dos projetos que a gente deseja somos nós próprios. Não se delega a terceiros os nossos projetos. O nosso momento de felicidade, as nossas escolhas, nossos pensamentos, isso tudo é nosso. E aí, como diz, você está no leme dos seus projetos, na direção das palavras proferidas e nas ações que você realiza. Então, a espiritualidade amiga sugere justamente isso, que nós possamos realmente ter consciência de que tudo isso cabe a nós resolver. É a condução da nossa existência que está em nossas mãos. Esse realmente é um grande presente de Deus. Agora vamos trazer aqui algumas considerações a respeito do livre-arbítrio. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A espiritualidade nos ensina. O livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito também evolui, não é? Vamos fazer um comparativo. Uma criança muito pequenina, ele escolhe poucas coisas, porque ainda não evoluiu o suficiente para ter essa independência de escolha. Espiritualmente é a mesma questão. À medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai ampliando o seu leque, ampliando a sua liberdade de realizar escolhas. Então, no mundo de provas e expiações, o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. Não é? Por nossa pouca condição espiritual, nós realizamos, sim, muitas escolhas com a liberdade que Deus nos concede, mas ainda somos bastante tutelados pela espiritualidade amiga que vai balizando algumas questões
de nossas escolhas aqui no mundo físico, principalmente. Então, à medida que o espírito evolui, maior será o seu livre-arbítrio. Outra questão muito importante que nós vamos tratar nesse momento é a questão da razão e da vontade dirigindo as nossas escolhas, não é? André Luiz, o Espírito, no livro Ação e Reação, ele diz assim: a vontade é a força decisiva da alma, o timoneiro da embarcação espiritual. Então André Luiz já declara, veja, que é a vontade do Espírito que é o timoneiro de seu processo de evolução espiritual. Então, educar a vontade, gente, é o nosso tema. Eduquemos nossos desejos, é fundamental para que nós possamos fazer boas escolhas, quer seja no mundo material, quer seja no mundo espiritual. E complementa André Luiz dizendo assim: a razão é a luz que ilumina os caminhos possíveis. A vontade pode seguir essa luz ou simplesmente ignorá-la. Olha que questão importante para a gente aprofundar, não é? Então, é a nossa vontade quem faz a escolha. E o que é que diz André Luiz? A razão do próprio Espírito vai iluminando o caminho, mas a nossa vontade pode seguir a luz ou não. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: a vontade é o leme de todos os potenciais da alma. Veja que coisa importante. A vontade é o leme de todos os potenciais da alma. Aí Emmanuel diz assim: dentro de nós, gente, nós temos emoções, instintos, desejos, e a vontade é como uma chave que abre ou fecha cada porta dessa. Então, são orientações de André Luiz e do Espírito Emmanuel. Aí Emmanuel complementa dizendo: educar a vontade significa, então, orientar os desejos segundo uma razão iluminada. Então, quando a gente diz assim, eu preciso educar minha vontade, é nesse sentido que diz Emmanuel, é orientar tudo aquilo que a gente deseja para uma razão, gente, mais iluminada. Aí a nossa vontade estará fazendo boas escolhas. Por isso que diz Emmanuel, é orientar os nossos desejos, educar a nossa vontade. Por quê? Porque nem tudo que a gente deseja é o melhor. A gente pode nem ter força de vontade de reação, mas nós temos já na consciência o sentido de que aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, nem sempre vai ter uma boa consequência para nós e para as pessoas que nos cercam. Mas porque ainda assim nós fazemos algo que não será bom? Porque a nossa vontade não está educada o suficiente. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, diz assim: a liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas escolher com responsabilidade, alinhando desejo e consciência moral. Gente, nós não estamos mais naquela terra primitiva, nem podemos nos colocar como espíritos primitivos. A humanidade já evoluiu bastante, já estamos num mundo não primitivo, mas de provas e expiações. Já temos na nossa consciência do que é bom, do que não é bom. E o que é que diz Joana de Ângeles? É preciso alinhar nossos desejos a uma consciência moral. Então, nós já tomamos muitas decisões na matéria porque já temos essa consciência. Veja, ninguém fere frontalmente a sociedade porque nós já temos alguma consciência moral. Mas todo mundo as tem? Não. Muitas pessoas vão tomando decisões, atendendo aos seus desejos, muitas vezes mais primitivos, e sem perceber e sem ter consciência da consequência que vai gerar agora ou mais adiante, não é? Então, Joana diz assim: o livre-arbítrio, iluminado pela educação da vontade, conduz ao amadurecimento afetivo, à saúde mental e à harmonia interior. Então, veja,
quando nós educamos a nossa vontade, Joana de Ângeles pontua 3 coisas importantes que chegarão na nossa vida. O amadurecimento afetivo, não é? Nós vamos ter uma afetividade com as pessoas que não magoa, que não fere, que não torna essa afetividade posse, que não gera todos os desequilíbrios que o ciúme produz. Nós vamos nos amadurecer afetivamente. Quando educamos a nossa vontade, de Joana ainda, vamos ter saúde mental, não é? E também a nossa harmonia interior. É por isso, gente, que quando nós vamos evoluindo e fazendo melhores escolhas com o nosso livre-arbítrio, nós vamos entrando num estado de paz interior, de bom convívio, de tranquilidade, e nós já enxergamos aqui no nosso plano pessoas assim, ou não, enxergamos pessoas que estão serenas, que estão tranquilas, apesar das coisas que acontecem ao seu redor. Mas são pessoas que já foram educando a sua vontade e não utilizando a sua liberdade como arma para as demais criaturas. Então, essa é a recomendação de Joana de Ângeles. Consequências do mau uso do livre-arbítrio. Isso a própria vida vai nos ensinando, não é, gente? A espiritualidade diz assim: tudo que fere as leis de Deus nos traz agora, ou mais adiante, sofrimento e necessidade de reparação, como consequência das escolhas que fizemos. Tudo é impactado, gente, pelo nosso livre-arbítrio. Saúde, dinheiro, família, amigos, profissão, tudo, diz a espiritualidade, é impactado pelas escolhas que fazemos diariamente. Então veja que nós somos um conjunto de muitas variáveis no nosso dia a dia, não é? Tudo isso que nós citamos aqui, pela fala da espiritualidade, é impactado pelas escolhas que nós vamos realizando. Então, desde já, nós estamos construindo, nós estamos fazendo o caminho por onde nós queremos transitar. Então, não adianta, gente, a gente reclamar de Deus, falar que os sofrimentos estão batendo na nossa porta. O que é que diz a espiritualidade? Tudo que fere as leis de Deus, hoje ou mais adiante, vai nos exigir, gente, reparação. Vai nos trazer alguma cota de sofrimento. Então, quando estivermos passando qualquer situação desagradável, desconfortável aqui no mundo material, é preciso um exame muito verdadeiro, não é? Daquilo que estamos realizando. Será que nós não estamos sendo os artífices nesse momento desses dissabores, dessas vicissitudes que estão nos alcançando? É o que diz a espiritualidade. Toda escolha que fazemos tem impacto nas áreas em que nós transitamos aqui na matéria, como também no mundo espiritual. Vamos trazer aqui, não é, um exemplo de um espírito, é da obra de Ivone A. Pereira, Recordações da Mediunidade. Aí diz assim, que durante a reunião mediúnica, manifestou-se um espírito muito revoltado, que perseguia há muito tempo uma jovem encarnada. Era um caso de obsessão, né, gente? Quando esse espírito foi questionado pelos mentores espirituais, confessou que em uma vida terrena havia sido muito apaixonado por essa moça que agora estava reencarnada, mas dominado pelo ciúme e pelo desejo de posse, cometera violências e terminar a existência em profundo desequilíbrio moral. O que é que acontece? Quando chegou no mundo espiritual, ele, nesse clima psíquico, também rejeitou qualquer ajuda espiritual, preferindo permanecer, diz a espiritualidade, preso às próprias ideias de vingança. Ele afirmava: eu escolhi o meu caminho, quero continuar com ela, custe o que custar. Então ele queria estar junto dessa moça
e fazendo de um tudo para prejudicá-la. Ela não podia ter na matéria nenhum relacionamento, ele complicava tudo, ele se metia psiquicamente, ele perseguia essa moça ainda com o que, gente? Ele não educou sua vontade, é o que Joana disse lá atrás, educando a vontade, nós passamos a ter amadurecimento na afetividade. Ele tinha apenas desejo de posse e desencarnou em grande desvario, não é? E aí o benfeitor diz a ele assim: meu irmão, o livre-arbítrio é dom de Deus, filho, mas cada escolha traz a sua consequência. Hoje colhes o fruto amargo da semeadura infeliz. Quando você desejar, poderá usar dessa mesma liberdade para escolher a regeneração e o perdão e encontrará novos horizontes de paz. Então isso é um fato real, narrado por Ivônia Pereira, na obra Recordações da Mediunidade. Então um espírito obsessor que fez a escolha do caminho a seguir, continuava completamente desajustado no mundo espiritual e o pior, perseguindo essa moça que ele afirmava que amava profundamente. Não é amor, não é, gente? Era afetividade em profundo desequilíbrio. E aí vamos rumando para o encerramento do nosso estudo, com alguma consideração, que é como reduzir, não é, gente? Como educar esses nossos desejos. O desejo é importantíssimo para nós, desde que a vontade esteja educada e que não vire arma. E aí eu fui buscar um grande líder espiritual lá da Índia, até já desencarnou, não há muito tempo, há pouco tempo, chamado Satya Sai Baba. E Sai Baba, ele traz algumas coisas de ordem prática. Como educar a nossa vontade, não é? Como equilibrar os nossos desejos. Ele diz: cortem os desejos pouco a pouco, para que haja um ajuste do corpo e da mente. Então, gente, desejar não é ruim. É o que desejar. É o que nós vamos escolher, não é? Aí ele diz: não adianta você querer cortar seus desejos todos de uma hora para outra. É ir reduzindo para que o corpo e a mente vão se ajustando a essa nova realidade. Ele também sugere de ordem prática, gente, a autoavaliação diária. Ele diz: olha, do que falei, de como agi, como me alimentei, como usei meu dinheiro, buscar o desapego e não se escravizar. Então essas são algumas sugestões de Satya Sai Baba para que no dia a dia a gente possa ir melhorando, para que a gente possa ir ajustando a nossa vontade, educando os nossos desejos, a fim de que nós possamos, como diz a espiritualidade amiga, educar a nossa afetividade e trazer para nós a paz interior, não é? E aí, gente, o que é que nos diz a doutrina espírita? Cristificar aos poucos nossos pensamentos e ações. Nós não temos um grande guia e modelo que é Jesus? A cada escolha, a cada pensamento formulado, a cada ação realizada, cristifiquemos, não é? Para que nós possamos aos poucos ir nos alinhando ao que nos recomendou Jesus. E aí vou terminando o nosso estudo com a colocação importantíssima de Manuel Filomeno de Miranda. Esse espírito nos diz assim: o homem é o artífice do seu destino. Constrói suas venturas ou desventuras de acordo com a conduta que elege para si. Então, gente, assim nós vamos concluindo essas reflexões sobre o livre-arbítrio, esperando que tenham trazido muita luz, muito entendimento, para que todos nós possamos, a cada dia, evoluir por um caminho mais feliz, de mais paz e de mais equilíbrio. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, não é? Peço a vocês, divulguem, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, colaborem, não é? Compartilhando suas ideias no nosso canal. E Deus assim permitindo, gente, sábado que vem estaremos aqui reunidos. Lembro a vocês que toda terça-feira vou retomar e enviar estudos lá do início do nosso canal em 2020, para que vocês também conheçam a nossa história desde o início. Paz a todos.